Sobre o Enem 2025, algumas observações que eu gostaria de fazer sobre a prova do Enem este ano, deixar meu elogio aí para aqueles que fizeram a prova, no sentido de que algumas questões que estavam presentes no nosso cenário, uma delas é a questão das terras raras brasileiras, que é um debate cada vez mais nós devemos ter acúmulo e o nosso povo brasileiro deve estar a par desse debate. No entanto, não tinha nenhuma questão falando sobre margem equatorial, sobre esse petróleo que está sendo descoberto agora na região do norte, das regiões entre o Amapá e o Pará. É um debate que deve ser cada vez mais ser feito também, acredito. No mais, teve uma questão sobre imperialismo, mas é uma questão do imperialismo que fala sobre o imperialismo russo no século XIX. Então, o imperialismo, ainda na sua fase, não tem nada a ver com a fase posterior do capitalismo, como dizia Lenin, a fase tardia do capitalismo, a sua última fase, mas com um capitalismo incipiente que vigorava sob o czarismo russo. Eu acho muito difícil, na verdade, essa questão, porque depois que se resolveu a rusga entre o governo brasileiro e o governo Trump, o Brasil, que deixou para trás toda essa discussão do tarifaço, esse choque, esse enfrentamento que existia sobre a soberania nacional brasileira, mais uma vez ficou só à base do discurso e pouco se fala ainda sobre essas questões. Não dá para fazer questões sobre o imperialismo e não falar sobre o principal país imperialista, que é os Estados Unidos da América. Como já disse aqui em outros vídeos, tem mais de 80 bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, desde a sua Constituição de 1776, que se tornou um país independente, até os dias de hoje, acumula guerras e mais guerras, ajuda Israel no massacre na faixa de Gaza, foi o principal financiador e estimulador e também formulador de política para os exércitos da América Latina inteira, foi o principal investidor nos golpes militares que se expandiram por todo o Cone Sul, beleza? Então não dá para falar de imperialismo e não falar dos Estados Unidos da América. A outra questão que eu gostaria de observar sobre a prova do Enem, que foi uma prova muito técnica, sobretudo na parte de ciências humanas, onde pessoas que estão familiarizadas com autores como Foucault, Derrida, Fernand Braudel, que nós, historiadores utilizamos muito, né? Eu achei que foi uma prova muito de conhecimento específico, sendo que o Enem é uma prova que ela é generalista, são 90 questões que acabam abordando essa interdisciplinaridade entre várias ciências. Eu achei que o aluno que não está familiarizado com um autor como Derrida, por exemplo, não poderia fazer uma prova